Olá, mais uma vez, eu estou por aqui com mais um super convidado, porque você sabe que aqui no Instagram do GPI, no blog do GPI e no nosso canal do YouTube, a gente está sempre conversando com profissionais, principalmente da saúde. Nem sempre são profissionais da saúde, mas hoje é o caso e a gente está conversando com mais um profissional que vai esclarecer muitas dúvidas para a gente. E eu tenho a honra de conversar com ele, porque ele é um querido, é um amigo querido e um profissional de mão cheia da área da farmácia. Eu converso hoje com o farmacêutico Neylon Campelo, que vai conversar um pouquinho com a gente, vai tirar umas dúvidas para a gente acerca, principalmente, do cuidado farmacêutico. Você sabe o que é isso? Sabe o que significa essa expressão? Como que nós podemos usufruir e aproveitar mais desses profissionais da farmácia? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje no nosso bate-papo. Desde já, em nome do GPI, eu quero te agradecer, Neylon, pela tua presença aqui, por estar aqui com a gente, dispondo do teu tempo, a tua disponibilidade e do teu conhecimento também, para dividir um pouquinho com a gente um pouco dessa rotina aí, um pouco de como nós podemos aproveitar e realmente ter esse cuidado farmacêutico. Seja bem-vindo, muito obrigado, viu? Obrigado, Neemias, pelo convite em nome do GPI. É sempre muito bom falar de vários assuntos farmacêuticos, né? E do cuidado farmacêutico é um tópico bem interessante que a gente pode estar discutindo e que gera algumas dúvidas e às vezes até a população em geral não sabe nem que o serviço existe, né? Então, está sendo um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Exatamente, você falou algo muito certo. Para mim, por exemplo, pessoalmente falando, a expressão cuidado farmacêutico, ela é bem recente. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu ouvi essa expressão pela primeira vez. E eu, nossa, o que é isso, cuidado farmacêutico? Porque geralmente, e aí você pode falar um pouquinho para a gente, geralmente nós, sociedade geral, me coloco aqui também, estou na função de comunicador, mas sempre me coloco muito na função de sociedade geral também. Nós temos aquela impressão de que o farmacêutico ele é aquele profissional que a gente chega nas farmácias, e aí você pode falar também que não é só nas farmácias a atuação do farmacêutico, a gente chega nas farmácias, por exemplo, e a gente tem ele como um consultor, né? A gente chega, muitas das vezes, com uma receita já pronta, que a gente vem de um médico, de uma consulta médica, ou às vezes a gente chega e o farmacêutico presta aquela consultoria, né? Ele exerce aquele conhecimento para orientar para a gente a questão de medicamentos, fala também sobre interações medicamentosas, mas, entretanto, todavia, porém, há muito mais que isso. Há muito mais do que essa simples consultoria, não que seja simples, mas o trabalho de um farmacêutico, por exemplo, quando a gente fala agora de cuidado farmacêutico, é mais do que isso. Estou falando certo? Fiz a minha tarefinha de casa do jeito certo? Fala um pouquinho para a gente sobre esse cuidado farmacêutico. Fez sim, Neemias. O conceito em si ele é relativamente novo, se a gente for pensar. Ele está relacionado com uma tendência mais atual que a gente tem da prestação dos serviços de saúde como uma equipe multidisciplinar. Então, antes as pessoas elas tinham uma ideia de 1 ou 2 profissionais de saúde fazendo o cuidado dela, e existe uma tendência atual que tem dado melhores resultados quando você insere o tratamento do paciente dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Que aí, no caso, dependendo da necessidade do paciente, a gente tem o médico, tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, nutricionista, e o farmacêutico se insere nesse contexto, né? Quando a gente fala do cuidado farmacêutico, que são todas essas ações que o farmacêutico realiza para prevenção, promoção de saúde, das atividades que a gente realiza para triagem ou para melhoria da qualidade de vida desse paciente. Então, pode acontecer de várias formas, ou a pessoa já conhece, que alguém já falou, a gente aborda dentro do serviço que a gente realiza, fala como funciona o serviço e, dependendo da necessidade, a gente faz esse atendimento ou não. É importante ressaltar que existem vários níveis de atenção em saúde, né? A gente pode estar falando dessa atenção em saúde no nível mais de atenção básica, como a gente fala também na estratégia de saúde da família, que agora está sendo inserido também. A gente tem a questão dos atendimentos que é feito em farmácia e drogaria. A gente tem, no caso dos atendimentos de farmacêutico, no ambiente hospitalar, quando o paciente está internado,
ou do farmacêutico também na UTI, que existe esse cuidado farmacêutico também quando o paciente está na UTI. E é um serviço que, como tem bastante resultado, traz frutos bastante positivos, tem crescido bastante, o farmacêutico tem se inserido nesse contexto e mostrando muito trabalho e muito resultado. Muitos resultados, isso é verdade. Sobretudo, e agora eu quero saber se você concorda comigo, em tempos de pandemia. Em março de 2020, nós, o mundo todo, nós fomos surpreendidos com um novo vírus que estava cometendo a população mundial. Foi algo muito novo, e a gente aqui já no GPI, em entrevistas com os profissionais, a gente sempre ressalta a importância de se estar sempre atualizado, a importância de estar sempre estudando, se atualizando, se aprimorando, porque a gente nunca sabe quando, por exemplo, um coronavírus vai acontecer. Vocês da saúde, principalmente, estão sempre se atualizando, porque a saúde é muito dinâmica, todo dia aí tem novas tecnologias, novas estratégias, novos protocolos. E durante a pandemia, né, com o início da pandemia, e a gente já conversou aqui com outros profissionais, inclusive da farmácia também, passou-se a ter um outro olhar pelo trabalho, inclusive, do farmacêutico. Um destaque maior foi dado a vocês da área da farmácia, vocês, quer os que estivessem nas drogarias, quer os que estivessem nas UTIs, nos hospitais, em qualquer das áreas de vocês, em quaisquer das áreas de vocês, passou-se a se olhar com uma outra visão. Vocês tiveram um certo destaque, principalmente agora nessa pandemia. Você concorda comigo? Você percebeu isso também? Sim, eu percebi um pouco, porque normalmente o paciente, quando ele aborda a gente, eu, por exemplo, que trabalho em drogaria, normalmente acontece ali no balcão. Muitas pessoas não sabem que a gente tem um consultório farmacêutico. Hoje é bastante comum, dentro das próprias drogarias, a gente ter um consultório farmacêutico, onde é um espaço voltado para o atendimento, onde a pessoa vai ter uma maior privacidade, vai ter um local que vai proporcionar essa questão de vai ter. Porque é muito complicado eu estar aqui no balcão e dar atenção e dar privacidade que a pessoa precisa nesse tipo de atendimento. Às vezes é muito movimentado, né? Às vezes a pessoa tem até um pouco mais. Às vezes a pessoa é um pouco mais tímida, ela precisa de uma privacidade maior, ela precisa de um outro ambiente, não é isso, Neilon? Exato. Aí, na pandemia, quando a gente começou a prestar serviços para triagem de coronavírus, que os outros serviços foram suspensos porque não poderiam ser realizados no mesmo espaço, as pessoas, era comum as pessoas chegarem e falar: nossa, eu nem sabia que existia consultório farmacêutico, nem sabia que farmacêutico atendia em consultório. Porque a gente já vem fazendo um trabalho há um tempo e várias pessoas já conhecem, mas várias pessoas ainda não conhecem a questão do consultório farmacêutico e as atividades que a gente pode estar realizando lá. Atualmente, a gente está trabalhando principalmente com triagem para coronavírus, com a realização de uma coleta e realização de testes rápidos, mas existem vários outros serviços que a gente realiza dentro desse consultório, para não só triagem, mas promoção de saúde, melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Nossa, que fantástico. Você mencionou aí, tem gente que não sabia da existência do consultório farmacêutico. Eu, por exemplo, essa é uma outra expressão e uma outra área também da atuação dos profissionais da farmácia que eu também conhecia muito pouco, né? Conhecia muito pouco, e quando eu ouvi consultório farmacêutico, que realmente não é algo que a gente chega perguntando nas drogarias, né? A gente não chega perguntando e solicitando uma consulta farmacêutica, pelo menos não era, porque, inclusive, você falou, muita gente já sabe, isso tem sido difundido amplamente, e acredito que hoje até a abordagem, a procura também dentro das drogarias, ela tem sido maior, sobretudo por causa da pandemia, né? Você até mencionou que notou essa demanda. Acho que todas as áreas da saúde notaram que estão diretamente ligadas ao enfrentamento à Covid, estiveram aí nessa linha de frente, estão ainda nessa linha de frente, porque a gente ainda está em pandemia. Todas essas áreas da saúde passaram a ser olhadas de uma outra forma. E aí eu volto àquela questão que eu estava falando, de que é importante a gente estar atualizado. Eu digo a gente, porque todos nós, todos os profissionais da saúde, então, é muito importante que vocês estejam sempre atualizados,
sabendo o que tem de novas tecnologias, de novos protocolos, o que está se usando. É a gente olhar, sim, para outros lugares, para outros estados, para outros países até, ver o que os países que são referência, né? O que eles estão fazendo, porque a gente não pode ficar morno, né? A gente não pode ficar sem estar estudando, a gente não pode ficar sem estar se aprimorando, principalmente quando a gente lida com saúde, porque eu sempre costumo falar que vocês que lidam com saúde, vocês lidam com vidas, não é isso, Neilo? Vocês sempre estão lidando com o amor de alguém. É uma vida. Uhum. E o próprio nome em si, ele já traz isso, né? Cuidado. Cuidado, promoção de saúde, principalmente na nossa área, que a gente trabalha principalmente pela adesão ao tratamento, que é uma parte bastante complicada de qualquer tratamento do paciente, entender o seu tratamento e fazer e seguir ele da forma correta. E também, outra tecla que a gente bate bastante nos nossos atendimentos é a questão do uso racional de medicamentos. A gente trabalha eu tenho uma formação, especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Muitas pessoas nem sabem que a gente pode também estar prescrevendo medicamentos. Só que no caso, os medicamentos que a gente pode estar prescrevendo são chamados MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Aí tu pode me perguntar, se é um medicamento isento de prescrição, para que eu vou consultar um profissional para ele estar prescrevendo isso para mim? Existe uma ideia muito errada das pessoas de acharem que ou um medicamento ser isento de prescrição, ou como é bastante comum dele ser natural, como as pessoas falam, que eles não vão trazer problemas para a saúde. Não é assim que funciona. Todo medicamento, se não for usado da forma correta, ele vai oferecer um risco para aquela pessoa. Então, é diferente de um vizinho, um amigo estar indicando um medicamento, de uma pessoa ir lá no consultório com um farmacêutico que estudou para isso, para avaliar. Às vezes como a gente chama na prática, né? É um transtorno autolimitado, que são os transtornos que a gente pode estar tratando dentro da farmácia, mas às vezes pode ser algo até mais sério, que aí precisa de um encaminhamento ou para urgência ou para um médico especialista. Então, essa triagem, o farmacêutico que trabalha com isso, ele está preparado para identificar e as demandas que ele consegue fazer o manejo, ele faz lá dentro do consultório, seja por prescrição de um tratamento medicamentoso ou não, que os tratamentos podem ser medicamentosos e nem sempre é necessário ser medicamentoso. E quando há necessidade de outros profissionais, a gente encaminha quando é necessário. Ou realiza outros serviços, como a gente já tem dentro do consultório farmacêutico, que são vários serviços que a gente já realiza, de acompanhamento, até de exames laboratoriais. A gente faz aplicação também de injetáveis, aplicação de vacina, tem vários serviços que a gente realiza. Tudo isso focando no bem-estar do paciente e na promoção desse uso racional de medicamentos. Muito bom saber disso, Neilon, saber dessa missão até, pelo que eu entendi de vocês, está sempre promovendo a saúde, visando o bem-estar, foi o que você falou, e só pegando um pouco do gancho do que você mencionou anteriormente, às vezes é um vizinho que indica uma amiga, um tio, uma prima que indica um remédio, toma esse remédio, e eu não sou da área da saúde, mas acredito que realmente, reforçando o que você falou, não é assim, né? Não é porque um medicamento serviu para em determinada ocasião ele serviu para uma pessoa, para o meu vizinho, por exemplo, que ele vai servir para mim. A gente tem que procurar os profissionais. Eu queria, para a gente encerrar esse bate-papo, porque a gente aqui no GPI sempre faz bate-papos bem curtos, que é para fazer vários bate-papos, para que você possa voltar aqui outras vezes, a gente fazer outras videochamadas como essas, com muito conteúdo. Eu queria que você destacasse essa importância da gente sempre, nós como sociedade, me colocando como sociedade aqui, sempre procurar um profissional. Sempre procurar um profissional. Você acabou de citar um exemplo aí, não é porque um vizinho, uma vizinha sua indicou um medicamento que você vai tomar. Não, a gente está, inclusive, você pode falar sobre isso, tem certos medicamentos que, inclusive, eles são destinados a certos tipos de pessoas, e eu, por exemplo, aqui, falando algo até pessoal, eu sou hipertenso, então, acredito que tem certos tipos de medicamentos que eu não posso tomar, por exemplo. Então, é sempre imprescindível de a gente procurar um profissional, não é isso?
Sim, porque o profissional que vai atender, ele vai estar capacitado, ele vai estar preparado, ele estudou, como você mesmo citou, teve toda essa atualização, está sempre antenado no que tem de novo no mercado, e ele sempre vai conseguir fazer essa abordagem e essa avaliação, fazer esse acolhimento da pessoa, vai conseguir entender qual a necessidade dele, e se for algo que ele não foge à competência dele, né, como eu estava falando, no caso do farmacêutico que prescreve medicamentos isentos de prescrição, se fugir da competência dele, ele vai encaminhar para outro profissional dentro dessa equipe multidisciplinar, que pode ser o médico, pode ser o nutricionista, pode ser o fisioterapeuta, enfim. Ele vai ter esse conhecimento para dar o melhor direcionamento para aquela demanda, né? Queria só aproveitar para falar que a gente falou muito dos serviços que são trabalhados dentro do consultório farmacêutico. Eu queria falar só um pouco assim por alto, porque às vezes as pessoas nem sabem o que é feito lá dentro, né? Então, sim, é muito comum a gente fazer acompanhamento de hipertensão, acompanhamento de diabetes, fazendo os testes. Hoje a gente já tem uma espécie de mini laboratório que a gente consegue fazer vários exames com resultado de 20 minutos, então eu consigo fazer uma triagem de perfil lipídico, por exemplo, de colesterol, triglicerídeos, hemoglobina glicada, beta-HCG, que é um exame vai ser um exame de sangue muito mais confiável. A gente faz a primeira triagem de exame de próstata, já vai trabalhar com DSTs também para fazer o exame nesse mini laboratório. E é muito bom porque vai avançando, em 20 minutos você tem um resultado, é um avanço muito, muito interessante. A gente faz acompanhamento para pessoas que desejam parar de fumar, a gente faz revisão da farmacoterapia para ver se tem interação, se está no horário correto, se algum medicamento está causando algum dano que o paciente não... Então, são vários serviços que a gente... Estou percebendo, é muita coisa. E ainda tem muita coisa que eu podia estar falando de serviços que a gente realiza, vacinas que estão chegando agora, que alguns outros estados já realizam, algumas outras cidades, mas são vários serviços de cuidado, de serviços de atenção farmacêutica que a população pode estar conhecendo e procurando mais um profissional para estar melhorando a saúde delas, né? Existe hoje um interesse muito grande nesse foco de autocuidado, da pessoa procurar um cuidado, ainda mais que a gente está saindo agora da pandemia, que as pessoas se ligaram mais nessa questão de se cuidarem mais, e é uma oportunidade, né? Digamos assim, um canal de entrada, uma avaliação que o farmacêutico pode estar fazendo esse primeiro acolhimento e, dependendo da necessidade, estar encaminhando para outro profissional, se for o caso e se for necessário também. Total. Vocês viram aí, eu disse para vocês que eu ia trazer um convidado que ia trazer muito conteúdo. Quanta informação, Neilo, você trouxe aqui para a gente. A gente realmente percebeu, acho que a síntese desse nosso bate-papo de hoje é realmente a palavra cuidado. Então, quando a gente convidou você para falar sobre cuidado farmacêutico, a gente sabia que a gente ia ter como tema, no discorrer aqui do nosso tema, a gente ia ter palavras como as suas, que estão trazendo para a gente, também são palavras de esperança. Em tempos de pandemia que a gente ainda vive, você diz assim, olha, nós farmacêuticos estamos aqui, contem com a gente. É muito bom a gente saber que podemos contar com vocês. Neilo Campelo, farmacêutico, falei para vocês que ia ser show de bola. Querido, mais uma vez queria te agradecer, o GPI agradece a tua presença aqui e a gente vai marcar outros bate-papos. Fica aqui com a gente, tá bom? Nos próximos bate-papos, esteja aqui, se faça presente, a gente adorou conversar com você. Eu agradeço novamente o convite, foi um prazer e me chame, que vai ser um prazer falar. Tem muita coisa que a gente pode estar falando e levar informação, é sempre muito, muito importante. Certíssimo, combinado, então. A gente vai se encontrar aqui em outras oportunidades. E você que está assistindo essa entrevista sempre sabe, no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram e aqui no nosso blog, sempre tem muito conteúdo, assim como esses, com profissionais como esses, super gabaritados aqui para você. Até a próxima!